Acabou o ciclo de alta da taxa Selic, a taxa básica de juros do nosso país. Agora, em agosto de 2023, nós tivemos a primeira queda em mais de 2 anos. Uma queda de 0,5 pontos percentuais, onde a gente saiu de uma Selic de 13,75% ao ano para 13,25%. Até o final do ano, nós podemos esperar por mais quedas na Selic, e que isso ainda deve se potencializar ao longo dos próximos anos. E é aqui que surge uma pergunta muito importante. O que acontece com os fundos imobiliários nesse cenário? Se a Selic cair, quais fundos que são beneficiados e quais são os fundos que serão prejudicados? Será que ainda vale a pena investir em fundos imobiliários de papel ou é melhor partir para os fundos de tijolo? Nesse vídeo você vai entender de uma forma simples e fácil a influência da taxa de juros nos fundos imobiliários, para você nunca mais esquecer e saber o que fazer com os fundos da sua carteira nesse momento. E que, inclusive, talvez seja o melhor cenário dos últimos anos para investir e construir uma carteira segura de fundos imobiliários, recebendo excelentes rendimentos e valorizando o seu patrimônio. Antes da gente entrar mais a fundo no conteúdo, eu quero te pedir só para deixar o seu like aqui nesse vídeo e também se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Assim o YouTube vai entender que você é um investidor de fundos imobiliários e vai te entregar ainda mais conteúdos relevantes. Para a gente começar e você entender o momento em que estamos vivendo, vamos voltar um pouquinho no tempo, porque o mercado de hoje é bem parecido com algo que vimos antes da pandemia. Entre 2016 e 2019, o mercado de renda variável, incluindo os fundos imobiliários, vivenciou um período de crescimento nunca antes visto no Brasil. Muitos investidores que levaram a vida inteira com seu dinheiro investindo na renda fixa e atrelado, obviamente, à Selic e ao CDI, acabaram sendo atraídos pela possibilidade de maiores retornos dos fundos imobiliários e encantados pela renda passiva mensal que nós tanto gostamos. Em 2016, nós tínhamos uma taxa Selic de 14,25% ao ano, e ela estava iniciando um grande ciclo de queda. A Bolsa de Valores, de uma forma geral, viu seu número de investidores se multiplicar no estalar de dedos. Em 2016, éramos pouco mais de 560 mil CPFs na Bolsa. Já em 2020, esse número chegou aos quase 3 milhões. E no cenário de valorização astronômica, todos estavam confiantes. Como tudo estava subindo, todo mundo achava que era um gênio e investidor, simplesmente porque aportavam em qualquer coisa e conseguiam um bom rendimento. Mas com a pandemia e a montanha-russa na taxa de juros que veio com ela, essas pessoas entenderam como as coisas funcionavam. Com a grande inflação que vimos tomar força por conta da pandemia, nós vimos a taxa Selic voltar a patamares elevados, chegando aos 13,75% ao ano, que durou até pouco tempo. Se você não sabe, a taxa Selic é um mecanismo muito utilizado para controlar a inflação. Se a Selic sobe, naturalmente a atividade econômica do país desacelera e a inflação tende a se controlar. E o contrário também é válido. Quando estamos com a inflação mais baixa, a tendência é que o Banco Central venha a diminuir a Selic por dois motivos. Primeiro, que não existe mais a necessidade de controlar a inflação e para voltar também a estimular o consumo e, consequentemente, a nossa economia. Com isso, muitas pessoas fugiram e voltaram para se proteger na renda fixa, deixando seu dinheiro nas aplicações básicas de banco, já que elas estavam remunerando mais do que a renda variável. Mas o ponto aqui é o seguinte: nesse momento pós-pandemia, nós provavelmente estamos vivendo algo parecido com 2016, ano em que a Selic estava em 14,25% ao ano e começou a cair. Quando tivemos esse sinal de queda de juros lá atrás, os investidores de fundos imobiliários se beneficiaram de uma valorização astronômica de mais de 140% no IFIX. Em janeiro de 2020, o índice atingiu seu pico de 3.254 pontos. Foi só a Selic começar a despencar que os fundos imobiliários dispararam nesse momento. Nós podemos estar muito perto de vivenciar novamente essa explosão. E isso é bem lógico. A melhora no cenário macro, com a diminuição da inflação e expectativa de queda na taxa de juros, como nós estamos vivenciando, faz com que os investidores se animem e voltem para a renda variável. E isso, consequentemente, tende a beneficiar o mercado. Tudo isso já está sendo antecipado pelo mercado. O IFIX, índice de referência dos fundos imobiliários, valorizou mais de 16% entre abril e agosto desse ano. A barreira dos 3 mil pontos ficou para trás e nós estamos caminhando para um novo topo. De forma resumida, toda a conjuntura econômica atual indica um momento excepcional na história dos fundos imobiliários que nós já vivemos lá em 2016. Uma taxa de juros em queda, com a redução da inflação e ainda por cima, uma projeção de manutenção do PIB, são fatores que impulsionam os fundos imobiliários. É óbvio, nem todos os segmentos de fundos imobiliários são beneficiados da mesma forma, e alguns podem até ter uma queda nos seus rendimentos. A gente vai falar sobre isso, mas de uma forma geral, como uma média, é isso que acontece. E a boa notícia é que muitos fundos ainda não absorveram essa realidade. O mercado já começou a precificar essa queda dos juros
tanto que os fundos imobiliários estão se valorizando, mas ainda existem várias oportunidades na bolsa que estão sendo negociadas por um preço abaixo do valor patrimonial. Se você quer surfar essa onda e aproveitar a nova era dos fundos imobiliários, essa é sua chance de ouro, mas você precisa saber muito bem onde é que está colocando seus pés. Como uma média, o cenário é esse que eu te expliquei, mas individualmente falando, os fundos imobiliários de tijolo e os fundos imobiliários de papel possuem dinâmicas totalmente diferentes. Nesse cenário de queda dos juros, os fundos de tijolo, de uma forma geral, são muito beneficiados. Já os fundos de papel podem sofrer um certo impacto, porque eles são fundos que investem em dívidas imobiliárias. E essas dívidas imobiliárias normalmente são atrelados ou ao IPCA, que é o indexador da inflação, ou ao CDI, que é o indexador que acompanha a Selic. Ou seja, a renda passiva entregue por fundos desse segmento, em linhas gerais, estão diretamente ligadas ao quanto está a taxa Selic e a inflação do nosso país. Então, se a Selic cai, o CDI também cai. E, obviamente, os fundos de papel vão ter menos receita. Se a inflação está baixa, da mesma forma, os fundos que estão atrelados ao IPCA também entregam menos renda passiva. No curto prazo, isso pode trazer uma queda nos rendimentos mensais pagos por esses fundos. Mas o que eu quero que você preste atenção aqui é o seguinte: mesmo com essa redução, isso não significa que os fundos de papel passam a ser ruins. Não significa, em hipótese alguma, que você precisa vender os seus fundos de papel. E isso é muito importante que você saiba. Quando a gente investe em fundos de papel, a gente está querendo uma proteção no curto prazo, principalmente contra a inflação. A gente quer uma correção monetária. Independente de qual seja a inflação ou qual seja a Selic e o CDI, o fundo de papel continua cumprindo a sua função. Pode pagar menos rendimentos em termos absolutos, mas o trabalho dele continua sendo feito. Você precisa enxergar os seus investimentos com uma composição estratégica, como uma carteira mesmo. Não dá para você ficar pulando de galho em galho toda vez que a Selic muda. Se a Selic subir, você vende tijolo e compra papel. Quando a Selic cair, você vende papel e compra tijolo. Mas as coisas não podem ser assim. Os fundos imobiliários de papel possuem a sua função, e os fundos imobiliários de tijolo possuem outra função. Você precisa ter as duas na sua carteira em qualquer ciclo econômico. E um ponto importante que você precisa entender também, que é justamente o que qualifica esse momento específico como uma das melhores oportunidades para se investir em fundos imobiliários, é que o mercado funciona por base da antecipação. Você não pode deixar para fazer seus investimentos depois que os gatilhos já foram estabelecidos. Você precisa captar esse gatilho antes mesmo que ele aconteça. O mercado de fundos imobiliários não espera que um evento se concretize para se movimentar. É só você ver a Selic praticamente ainda nem caiu. Nós temos projeções e sinalizações do próprio Banco Central, mas a queda mal começou e, independente disso, o mercado de fundos imobiliários já se movimentou. Já começou a se movimentar e teve a valorização expressiva. O FX vem se valorizando bastante nas últimas semanas, nos últimos meses, justamente por antecipar a queda da Selic. Então, o que é que tende a acontecer com os fundos imobiliários? Conforme a Selic for diminuindo, o esperado é que os fundos de papel se desvalorizem e que os fundos de tijolo se valorizem. Para você que está posicionado em tijolos agora, você vai pegar uma valorização excelente. Mas esse cenário também vai criar uma oportunidade única para comprar os fundos de papel por preços menores, já que eles vão estar se desvalorizando. Então você consegue comprar fundos de papel mais baratos. É muito importante você ter noção de como agir no contraciclo do mercado. É justamente assim, nessa estratégia, que você vai conseguir comprar mais barato. Quando os fundos de papel voltarem a subir, você vai se beneficiar muito por ter aproveitado essas oportunidades. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o que muda com a queda na taxa de juros? Obviamente, na sua carteira, nada. Você não precisa vender nenhum fundo imobiliário como se fosse o fim do mundo. Os fundos de papel não vão acabar e nem deixar de valer a pena. Mas, subjetivamente falando, essa queda na taxa de juros cria uma janela de oportunidade única que você não pode perder. Nós vamos vivenciar uma explosão gigantesca dos fundos de tijolo e também vamos encontrar diversas barganhas nos fundos de papel. Assim como em 2016, esse é um momento ímpar na história dos fundos imobiliários. São janelas como essas que potencializam os seus investimentos e te fazem alcançar seus resultados almejados em bem menos tempo. Sabendo o que fazer hoje e investir nos melhores fundos imobiliários do mercado, você vai conseguir aumentar em muito a sua renda passiva e sem perder a segurança nos seus investimentos. É justamente por isso que você deveria se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar o nosso conteúdo lá no Instagram, o @tiofis. Dessa forma, você vai estar sempre ligado, recebendo os melhores conteúdos para ajudar você a aumentar sua renda passiva, sempre investindo com segurança nos melhores fundos imobiliários do mercado. E eu tenho só mais um pedido para você. Clique aqui embaixo no botão do like para que esse vídeo possa atingir ainda mais pessoas e o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante para você. Forte abraço, turma, e te vejo no próximo vídeo.